Boa noite a cada um de vocês. Vocês que estão aqui presentes na igreja Coração de Maria, que pertence à paróquia Coração de Jesus, bem como todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Nesta noite, nós teremos mais um momento de formação. Para a gente iniciar a nossa formação, eu convido todos vocês a ficarem de pé, para que a comissão missionária da Diocese possa fazer a oração inicial. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações, por Cristo, Senhor nosso. Amém. E juntos vamos fazer a oração Virgem e Mãe de Deus. Essa oração foi tirada do documento Alegria do Evangelho. Rezemos. Virgem e Mãe Maria, tu que, movida pelo Espírito, acolhestes o Verbo da vida na profundidade da vossa fé humilde, totalmente entregue ao Eterno, ajuda-nos a dizer o nosso sim perante a urgência mais imperiosa do que nunca, de fazer ressoar a boa nova de Jesus. Alcança-nos agora um novo ardor de ressuscitados, para levar a todos o Evangelho da vida que vence a morte. Dai-nos a santa ousadia de buscar novos caminhos, para que chegue a todos o dom da beleza que não se apaga. Vós, Virgem da escuta e da contemplação, Mãe do amor, Esposa das núpcias eternas, intercedei pela Igreja, da qual sois o ícone puríssimo, para que ela nunca se feche, nem se detenha na sua paixão por instaurar o reino. Estrela da nova evangelização, ajuda-nos a brilhar com o testemunho da comunicação, do serviço, da fé ardente e generosa, da justiça e do amor aos pobres, para que a alegria do Evangelho chegue até os confins da terra e nenhuma periferia fique privada da sua luz. Mãe do Evangelho vivente, manancial de alegria para os pequeninos, rogai por nós. Amém. Aleluia. Um trecho da mensagem do Papa Francisco sobre o mês missionário diz: a Igreja missionária se inquieta com a realidade dos pobres e das periferias, e toca nas feridas do povo, e vê no irmão a prolongação da encarnação de Jesus Cristo. A prioridade da missão é a saída de si para o irmão, com a força da mística,
da aproximação. A razão da missão é a glória de Deus e salvação do mundo. A igreja missionária age por gratidão, por atração, por compaixão, nunca por obrigação. E o amor é o motor da missão. Ficamos reunidos no amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar. Meus amados irmãos e irmãs, formação, palavra de esperança. Gostaria, antes de apresentar o nosso Padre Djalma, recordar os 2 temas que nós tivemos aqui nesta igreja Coração de Maria. No mês de junho, quem foi o formador? Padre Ednei. O tema dele: desafios e oportunidades para a igreja nos dias de hoje. No mês de julho, quem foi o formador? Padre João. O tema: alicerçados na palavra de Deus, ancorados na esperança. Estamos no mês de agosto. Terceiro tema desta noite. Queremos acolher, meus amados irmãos e irmãs, todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais, com muito carinho, as pessoas que nos acompanham pelas mídias sociais da Diocese e das paróquias Santuário São Judas, Santo Agostinho e Coração de Jesus. Hoje o tema da nossa formação será a dimensão missionária da igreja. E nosso formador será o Padre Djalma, já aqui presente, vigário-geral da Diocese, colaborador da paróquia Nossa Senhora de Fátima e reitor do seminário propedêutico. Desde já, querido Padre Djalma, receba o carinho da nossa comunidade com uma grande salva de palmas. Obrigado pela acolhida de vocês, obrigado, Padre Beto, por esse convite em poder falar da missionariedade da igreja. Eu quero saudar também aqueles que acompanham através das redes sociais esta colocação que vou fazer, a dimensão, a natureza missionária da igreja. É um tema que me atrai bastante. Inclusive eu fiz em Bogotá, Ceilã, 2007, 2008, naquele período que aconteceu a conferência de Aparecida. Eu fiz o mestrado em missiologia no instituto lá ligado ao Ceilã. Então, é muito bom podermos falar, conversar sobre a igreja, a missionariedade da igreja. Esse tema, meus irmãos e irmãs, nos coloca diante de uma relação muito estreita
entre missiologia e eclesiologia. Tratado teológico sobre a missão da igreja e o tratado teológico propriamente sobre a igreja. A teologia, sabemos, ela é una, mas ela tem tratados específicos, por exemplo, a cristologia, que estuda Cristo teologicamente, e aí, no caso aqui, a eclesiologia e a missiologia. É óbvio que uma visão eclesiológica, uma visão que a igreja tenha de si mesma, mais aberta para o mundo, isso vai refletir na missionariedade. Por outro lado, uma clara missionariedade, uma clara missiologia ajuda a igreja a encontrar a sua identidade mais profunda como continuadora da missão de Cristo. Então, a relação, eu quero até pedir esse esforço de vocês, porque nós sabemos que o povo também é capaz de reflexões um pouco mais profundas. Então, vamos falar da missão no seu sentido prático, mas vamos falar também no sentido também teológico, que sabemos o quanto a ação eclesial deve estar fundamentada numa teologia profunda, quer dizer, as duas coisas caminham junto, a teoria e a prática eclesial. É sensível. Primeiramente, meus irmãos, quando falamos de missão e falamos da igreja, nós devemos cuidar em sentido de termos uma compreensão clara acerca da igreja e ao mesmo tempo da sua necessidade no desígnio de Deus. Deus quis precisar da igreja. Ela está no desígnio de Deus desde toda a eternidade. Quando Deus pensou no ser humano e sabendo da sua queda, Ele também pensou na igreja como sacramento de salvação, continuadora da missão de Cristo. Devemos cuidar, meus irmãos e irmãs, e aqui, muitas vezes certos pensamentos não estão só no plano teológico, mas ele está também no pensamento popular. São Paulo VI, no documento Exortação Apostólica Evangelii Nunciandi, lamentava uma tendência, e diríamos até em alguns meios teológicos, de relativizar a importância da igreja, de pretender fazer uma adesão a Cristo sem fazer uma adesão de pertença à igreja, assumindo eclesialmente o seu batismo. Então, são as palavras de Paulo VI, em Evangelho Nunciandi, número 16. Convém recordar aqui de passagem, momentos em que acontece nós ouvirmos, não sem mágoa, algumas pessoas, cremos, bem intencionadas, mas com certeza desorientadas no seu espírito, a repetir que pretende amar Cristo, mas sem a igreja,
ouvir a Cristo, mas não a igreja, ser de Cristo, mas fora da igreja. Às vezes as pessoas falam isso em sentido de frequência no templo. No templo. Eu não preciso ir, já ouviram isso? Eu não preciso ir à igreja e ir lá ficar batendo no peito. Eu vivo a minha fé na minha casa. Eu penso que essa reflexão, inclusive não só no sentido da igreja entendida como corpo de Cristo, portanto a sua dimensão de comunhão dos discípulos missionários, mas também naquilo que é um ponto alto da sua vida, que é o culto, que é a celebração litúrgica. Penso que essa reflexão, sempre válida, e São Paulo VI escreveu isso em 1975, nesse documento que foi fruto de um sínodo dos bispos, sobre evangelização, mas eu penso que esse momento de pandemia que estamos vivendo, em que infelizmente muitas pessoas não retornaram à participação nas celebrações litúrgicas, nas Eucaristias dominicais, coração da semana, como disse São João Paulo II, coração da semana. É oportuno essa reflexão, para amarmos Cristo e sermos seus discípulos, seus seguidores. Nós devemos também ter uma vida eclesial concreta, obviamente entendendo não só as celebrações sacramentais, toda a vida eclesial de pertença comunitária, assumindo de fato o batismo. E o Papa continua dizendo: o absurdo de uma semelhante dicotomia aparece com nitidez nesta palavra do Evangelho. Quem vos rejeita é a mim que rejeita. Também quem vos recebe, a mim recebe. Então não dá para fazer essa dicotomia. Não é possível fazê-la. Entendemos então o lugar da igreja no desígnio de Deus. É bom falar primeiro da igreja e depois da sua missão, da sua natureza missionária. Isso. Os padres da igreja, aqueles primeiros teólogos. Obrigado. Olha só a tecnologia. Eu estava apontando para lá. Ora, é lá. É lá que opera, não é aqui. Aqui projeta. Obrigado, Bruno. Pois bem, se fosse aquele de localizador, né, de luz, aí seria ali. Agora, a técnica é lá. Pois bem, vivendo e aprendendo. Os padres da igreja tinham claro essa realidade central do desígnio de Deus, e nele a igreja. Jesus realizou atos fundacionais em relação à igreja, quando chamou os 12, quando falou do primado de Pedro, quando instituiu a Eucaristia, atos fundacionais, e depois a igreja nasce publicamente em Pentecostes, como efeito do mistério pascal de Cristo, sua paixão, morte e ressurreição. E aí o envio do Espírito, do Paráclito,
Falemos agora propriamente da natureza missionária da igreja. E vamos falar do fundamento teológico da missão. Fundamento teológico da missão. Falamos da igreja. A igreja é missionária por natureza. Por natureza. Mas qual o seu o fundamento propriamente teológico da missão? Sempre nós pensamos no fundamento teológico da missão, os envios missionários de Jesus. Mas há um fundamento ainda mais profundo e anterior, que os teólogos atinaram para esse fundamento. E o Concílio Vaticano II assumiu essas intuições desses teólogos missiólogos. A missão, meus irmãos e irmãs, encontra o seu fundamento no próprio Deus. No próprio Deus. Isso é algo tão lindo, gente. Tão lindo. Quando dou minhas aulas de missiologia, sempre destaco a profundidade desse conceito teológico. Tem o seu fundamento no próprio Deus. Vamos ler juntos ali. Número 1. Deus Pai envia o Filho. Deus Pai e Filho. Deus Pai, Filho e Espírito Santo envia a igreja. Ou seja, no próprio Deus está o fundamento da missão. Santo Irineu fala das duas mãos do Pai. Das duas mãos do Pai, o Filho e o Espírito Santo, simbolicamente como as duas mãos, como que abraçando a humanidade no seu amor salvífico, em Deus mesmo. Por isso a missão em Deus antecede o tempo. Antecede o tempo. É por isso que a carta aos Efésios vai dizer que antes da criação do mundo já tínhamos sido escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis a seus olhos. Você foi pensado desde toda a eternidade, pensado no amor, pensado como destinatário da salvação em Cristo, porque Deus sabia que necessitaríamos de redenção, de salvação. A missão da igreja não tem vida própria, só se autocompreendendo como derivada das processões divinas. O Filho, como nós professamos no credo niceno-constantinopolitano, gerado, não criado, eternamente gerado, procedendo do Pai, e o Espírito Santo procedendo do Pai e do Filho, amor do Pai e do Filho. Visto nessa perspectiva, não é a igreja que deve desempenhar uma missão no mundo, mas a missão do Filho e do Espírito Santo inclui a igreja, abarca a igreja. A missão é um movimento de Deus para o mundo, e a igreja é seu instrumento, é seu instrumento. Nesse sentido, a missão é intrínseca à natureza da igreja.
a dimensão missionária da igreja, a natureza missionária da igreja. Quando São João 23 convocou o Concílio Vaticano II, foi escrita uma carta para os bispos de todo o mundo, perguntando o que esperavam do concílio. E muitos bispos, sobretudo em terra de missão, esperavam que o concílio declarasse a natureza missionária, a missão como intrínseca à igreja, a vida eclesial. Esse esquema foi assumido, esse esquema que eu falava há pouco. Primeiramente, o concílio afirma a natureza missionária da igreja no decreto Ad Gentes, mas também esse decreto Ad Gentes, ele assumiu essa visão do fundamento da missão, partindo do próprio Deus, a missio Dei, a missão divina, as missões do Filho e do Espírito Santo, em amor para com a humanidade, se autodoando, se autoentregando. O decreto Ad Gentes, depois do proêmio, que é a introdução, número 2, fala o desígnio do Pai, esse desígnio salvífico do Pai. Número 3, a missão do Filho. Número 4, a missão do Espírito Santo. Só depois, a igreja enviada por Cristo. E por fim, a atividade missionária. Esse esquema bonito que traz a fundamentação teológica da missão. Meus irmãos e irmãs, quando somos missionários, nós estamos entrando no movimento de Deus para com a humanidade. Ele nos assume, nós somos incluídos nesse agir salvífico de Deus para com a humanidade. Por isso a sublimidade da missão. É por isso que o Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, ele disse: eu queria encontrar palavras para transmitir a vocês a alegria que é evangelizar. Exatamente o seu primeiro documento, Evangelii Gaudium, a alegria de evangelizar. Portanto, cumprir a missionariedade da igreja é algo sublime, grandioso. Eu costumo dizer, Deus poderia ter usado de outros meios, poderia ter enviado os anjos, ou agir de uma forma infusa, de forma direta em cada ser humano. Bom, Deus tem tantas possibilidades de atuar que inclusive desconhecemos. No entanto, Ele quis usar de nós. E Evangelho Nunciante vai dizer: a igreja é evangelizada e evangelizadora. Ao mesmo tempo que somos evangelizados, somos evangelizadores. A igreja é missionada e ao mesmo tempo missionária. Ela está continuamente nesse processo. E nós não podemos interromper esse agir amoroso de Deus na história através da igreja. O primeiro tópico já falamos. O segundo tópico, as missões temporal do Filho e do Espírito Santo são expressão voluntária de suas processões eternas. Sempre o Filho, desde toda a eternidade, gerado pelo Pai, e o Espírito, amor do Pai e do Filho.
E num determinado momento, Deus atua à diestra da Trindade. O Pai enviando o Filho no Espírito Santo. E o Pai e o Filho enviando o Espírito Santo. Portanto, a igreja é missionária na sua origem mesma. Aqui uma frase de um grande teólogo, Congar, Yves Congar. É missionária por sua origem e por sua natureza. E uma e outra, tanto a igreja como a missão, uma e outra. Também a origem e a natureza provém do movimento pelo qual Deus se comunica à sua criatura. Movimento que se realiza pelas missões do Filho e do Espírito Santo. Nessa perspectiva trinitária, o Pai, de quem tudo procede, é a fonte originária da missão. Dele procede a economia salvífica para fora, para a diestra da Trindade, que fundamenta e é conteúdo do anúncio missionário. O Filho é o sinal da obra salvífica do Pai, aniquilado, fazendo-se homem, quenotizado e operante na história pela encarnação. Já o Espírito que procede do Pai e do Filho atualiza e dilata a missão do Filho no tempo da igreja, fazendo com que ela se estenda a sua missão até os confins da terra. Essa intuição teológica, meus irmãos, é muito importante. O Papa Francisco, inclusive na Evangelii Gaudium, ele tem alertado para não cairmos em certas distorções eclesiológicas. Ele chama de autorreferencialidade. A igreja voltada para si, colocando-se como centro. Alguns chamam isso de eclesiocentrismo. A igreja é instrumento. Ela está a serviço da missão de Cristo pelo Espírito Santo na história humana. Então esse risco, às vezes na história, já aconteceu um pouco, essa tendência de uma elevação tal da igreja que a própria figura de Cristo pode obscurecer. Eu fiz um retiro de sacerdotes, quando era padre novo, lá no México. Éramos mais de 1.400 padres, uns 70 bispos. Foi pregado por Raniero Cantalamessa, pregador do Papa desde lá de São João Paulo II, recentemente feito cardeal. E ele dizia o seguinte: a igreja deve pregar Cristo. Nós devemos pregar em primeiro lugar Cristo, porque se aceita a igreja pela autoridade de Cristo, e não Cristo pela autoridade da igreja. Ou seja, na medida que acolhemos Cristo, entendemos a igreja, e fazemos adesão à igreja. Às vezes o mundo tem dificuldade de compreender a igreja, porque não tem uma experiência realmente de anúncio de Cristo. Não teve a oportunidade de receber e aderir uma proclamação viva da pessoa de Cristo. Por isso, a linguagem do mundo não conjuga e não entende. Porque para compreender a igreja, inclusive as suas posições no campo da moral, é preciso ter a compreensão de Cristo, a adesão a Ele. Ter uma vida realmente atingida pela força
da pessoa e da mensagem de Cristo. Por isso o Papa São João Paulo II falava na Novo Milênio Neunte a necessidade de partir de Cristo. A Aparecida vai assumir também essa frase: é preciso partir de Cristo. Ele é o centro da missão da igreja. Também as diretrizes gerais da ação evangelizadora no Brasil assumiram esta frase, partir de Cristo. Um teólogo, e Clodovis Boff repete o pensamento desse teólogo chamado Jungmann, um teólogo suíço. Ele dizia que ele investigou muito a pregação apostólica, a pregação dos apóstolos na igreja primitiva, e ele fez a seguinte comparação: a pregação dos apóstolos apresentava em primeiro lugar e como centro da mensagem a figura de Cristo, especialmente o seu mistério pascal. Seu mistério pascal, sua paixão, morte e ressurreição, é o primeiro anúncio. Aquilo que a Aparecida diz, o primeiro que deve ser pregado. Esse Cristo morto, ressuscitado, esse acontecimento que é centro da história humana. E o catecismo diz, tal acontecimento nunca passou. Os acontecimentos da história são engolidos pelo tempo, mas o mistério pascal abraça todos os tempos. E o catecismo diz também: não há, não houve e não haverá pessoa alguma pela qual ele não tenha dado a sua vida. Por isso, esse acontecimento abraça todos os tempos. Esse teólogo Jungmann, e como diz Clodovis Boff, repete esse pensamento, diz que a pregação da igreja no tempo apostólico era centrada no mistério pascal de Cristo. E esse anúncio do mistério pascal de Cristo, da sua paixão, morte e ressurreição, como fator de redenção do gênero humano, era como um eixo de bicicleta, sobre o qual tudo converge, os raios convergem para aquele eixo da roda de uma bicicleta. Às vezes imagens nos ajudam. E o Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, quando fala da homilia, fala da importância de utilizarmos imagens na transmissão do Evangelho. Obviamente, meus irmãos e irmãs, que a vida da igreja e, portanto, também a teologia deve caminhar no prumo. Caminhar no prumo. Não tendendo nem para um lado, nem para o outro, mas no equilíbrio do pensamento teológico e do magistério da igreja. Não se pode também relativizar o lugar da igreja. É certo que devemos partir de Cristo, e que a missão de Cristo e do Espírito Santo antecede e assume a missão da igreja. Mas não podemos relativizar o lugar da igreja no desígnio de Deus. Um teólogo do início do século XX escreveu uma obra e depois se tornou ateu. Ele dizia: Cristo fracassou porque ele pregou a igreja, ele pregou o reino, e o reino não se instaurou, e nasceu a igreja. Ele relativizava o lugar da igreja e antepunha reino e igreja. É certo que o reino é mais amplo, Puebla diz isso, mas é certo que a igreja
é a comunidade dos que acolhem e instauram o reino de Deus no mundo, na história. Quando se relativiza o lugar da igreja, vai se ter uma visão horizontalista do reino. O reino é fraternidade humana, o reino é justiça, o reino é paz, é verdade, mas o reino também é comunhão com Deus, é reconciliação com Ele. E supõe a vida nova, como diz o Novo Testamento, a regeneração em Cristo, a recriação. Aquele que está em Cristo passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Então, não cairmos numa concepção horizontalista do reino e tampouco cairmos numa secularização da missão. A missão da igreja, é certo, a missão da igreja, ela também incorpora as demandas das causas humanas. O que está acontecendo, por exemplo, no Afeganistão, deve falar alto para nós, igreja. E tantas situações dramáticas no mundo. Mas a missão da igreja tem essa dimensão também espiritual, essa dimensão também vertical, os dois lados, as duas hastes da cruz, a dimensão horizontal, o ser humano, a sua dignidade, também a dimensão vertical, de reconciliação com Deus, que é aquilo que mais eleva o ser humano. O Papa Bento XVI disse: o ser humano sem Deus se esvai. E Puebla fala que a promoção humana mais profunda é essa dimensão da experiência de salvação. Nessa perspectiva da Missio Dei, o amor do Pai é a fonte da missão. A missão de Jesus deriva do desígnio amoroso do Pai. Sobretudo no Evangelho de João, ele vai demonstrar sua relação de comunhão substancial com o Pai. E vai repetir muitas vezes: o Pai me enviou. O Pai me enviou. Portanto, o Pai é a fonte da missão. O amor do Pai é a fonte da missão. O Filho enviado pelo Pai na força do Espírito Santo. É aquilo que fala a carta aos Gálatas, quando chegou a plenitude dos tempos, o Kairos. O Kairos, a palavra grega aqui não é cronos, mas Kairos, que é um tempo salvífico, não um tempo meramente cronológico, mas salvífico. Por isso a tradução diz plenitude do tempo. É um tempo mais denso do agir de Deus na história humana. Enviou Deus o seu Filho, nascido de uma mulher. A realidade da encarnação, como cumprimento da obra missionária e salvífica do Pai. Por isso me lembro de uma oração de Dom Nelson sobre as comunicações. Orava pelas comunicações na diocese, enfim, e ele referia Jesus como missionário do Pai, como comunicador do Pai. Jesus deixa claro o quanto ele está em sintonia com o Pai, e o quanto o Pai confirma tudo aquilo que ele faz. Esse Kairos de Deus na história humana, quando o desígnio de Deus chega à sua plenitude, pensado e preparado de longa data, chega à plenitude no Filho de Deus.
o número 2 ali, a existência terrena de Jesus é uma existência missionária. É uma existência missionária. Já com 12 anos, ele disse a José e Maria, diz mais especificamente a Maria, imaginamos a angústia da mãe, quando aquele filho se perde, e Jerusalém apinhada de peregrinos, porque era Páscoa, 3 dias procurando o menino, não encontrava, encontraram no templo, e quando a mãe santíssima pergunta, por que nos fizeste isto, filho? Ele responde, não sabias que devo cuidar das coisas do meu Pai? A existência terrena de Jesus, sua vida como verbo encarnado, é uma existência missionária. Cristo é a plenitude da revelação, a autorrevelação definitiva de Deus. É uma missão que consagra todo o seu ser pelo Espírito enviado pelo Pai. Por isso, no seu batismo no Jordão, ele recebeu o Espírito Santo em forma corpórea de pomba. O Espírito do Pai e do Filho, dado à igreja. Estamos aqui desenvolvendo o pensamento da Missio Dei, o Espírito do Pai e do Filho. Jesus disse, eu vou rogar ao Pai, Ele vos dará um outro Paráclito. E Santo Irineu falava exatamente as 2 mãos do Pai, aquele Espírito que pairava sobre o caos no início, conforme está no Gênesis. A terra estava informe e vazia, e o Espírito pairava sobre as águas, sobre o caos, sobre o vazio, e a palavra criadora do Pai entra em ação. Ou seja, no Antigo Testamento não havia propriamente a revelação acerca da Trindade, e do Espírito Santo como pessoa, tampouco do Filho como pessoa. No entanto, se promete o Messias, e o Espírito Santo já atuava nos profetas. O Filho e o Espírito Santo atuando com o Pai, nessa comunhão trinitária. E o Novo Testamento vai dizer que tudo foi, referindo a Cristo, tudo foi feito por Ele, sem Ele nada foi feito. Atuava com o Pai em nosso favor, mas realizará algo ainda, se disporá em realizar algo ainda mais profundo. No retiro de Santo Inácio, que fiz por 2 vezes o retiro de 30 dias, um determinado momento, Santo Inácio nos convida a imaginar o diálogo do Pai, do Filho com o Espírito Santo, em realizar a encarnação do Filho, pela ação do Espírito Santo, no seio virginal de Maria. Que diálogo de amor, de entrega mútua, de obediência incondicional, de disposição a aniquilar-se, a quenotizar-se, para realizar a redenção do gênero humano. O Espírito Santo é dado, ele atua no Filho, mas não for ainda derramado plenamente, a não ser quando o Filho parte para o Pai, mediante a cruz. O Papa São João Paulo II, no documento sobre o Espírito Santo, ele diz isso: ao preço da partida do Filho, mediante a cruz, que nos é dado o Espírito Santo em plenitude. Já atuava, mas não com a pujança que se derramou em Pentecostes. E a igreja nunca saiu do cenáculo. Um teólogo
alemão definiu a igreja como extensão histórica da unção de Cristo. Aquela unção no Jordão que Jesus recebeu da parte do Espírito Santo se estende à igreja. Por isso os evangelistas, todos eles narraram o batismo de Jesus, pela importância que teve na vida de Jesus, mas também pela importância que teve e tem para a igreja. Após Pentecostes, eles colhem da tradição oral e vão escrever os evangelhos, e eles narram o batismo de Jesus. Os 4 evangelistas narram. Tem passagem de Jesus que aparece em 2 evangelhos, às vezes até em 1, mas o batismo aparece narrado nos 4 evangelhos, certamente porque compreenderam que aquela unção que a igreja recebeu em Pentecostes e continuamente recebe pela história fora, não é outra coisa senão participação na unção de Cristo. Santo Irineu diz: quando Jesus desceu o Jordão e recebeu o Espírito Santo, éramos nós que descíamos com ele para receber, para participarmos da sua unção. Por isso, no capítulo 7 de São João, na festa dos tabernáculos, Jesus no meio do templo diz: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior manarão rios de água viva. E São João acrescenta, dizia isto referindo-se ao Espírito Santo, que haveriam de receber os que nele crescem. E no final do Evangelho de Lucas, Jesus se refere, pede que não se afaste da cidade de Jerusalém, para receber o prometido do meu Pai. E no começo de Atos dos Apóstolos, Jesus diz: a promessa vai se cumprir. A promessa vai se cumprir. E depois, em Pentecostes, Pedro vai dizer a promessa também para vós, vossos filhos, e todos que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. Esse desígnio e essa atuação das pessoas trinitárias, meus irmãos e irmãs. E aí chegamos na igreja. Eu me lembro daquele documento que foi o best-seller dos documentos da CNBB. Talvez eu estava começando o seminário, ainda em Resende, quando saiu esse documento e nós estudamos. Aqui certamente, sobretudo quem foi catequista, deve ter tido esse documento várias vezes em suas mãos. Foi o best-seller, o mais vendido dos documentos da CNBB até hoje. Catequese renovada. Começo de 80 saiu esse documento. Catequese renovada. E lá dizia: Jesus, sacramento do Pai, sinal do Pai, e a igreja, sacramento de Cristo, pelo Espírito Santo. A missão que a igreja realiza na força do Espírito Santo é participação e continuação da mesma missão de Cristo. A mesma missão de Cristo, pelo Espírito Santo. São Paulo VI, numa catequese em 1972, ele dizia: quando Jesus deixou a cena visível desse mundo, ele deixou 2 agentes para continuar a sua missão: seu Espírito e seus apóstolos, ou seja, a igreja. O Espírito e a igreja. O Apocalipse vai dizer: o Espírito e a igreja diz: vem. O Espírito atua, preparando a humanidade para o encontro definitivo com o Senhor. E a igreja cumpre a sua missão até estar ornada para as núpcias, como diz o Apocalipse, catalisando cada vez mais pessoas desta humanidade destinatária do amor de Deus para tornar-se membro dela.
membro desse corpo atuante na história, presente na história, que é a igreja. Existe, portanto, uma ligação profunda entre Cristo, a igreja e a evangelização. Durante esse tempo da igreja, é ela que tem a tarefa de evangelizar, e essa tarefa não se realiza sem ela, e menos ainda contra ela. Não está aqui entre aspas todo o texto, não fechamos a aspa ali, mas é uma passagem de São Paulo VI, da Evangelii Nunciandi. Uma profunda ligação entre Cristo, a igreja e a evangelização, ou seja, a missão. Sempre pela ação do Espírito Santo, que atua, estendendo a unção de Cristo através da igreja. A igreja existe para evangelizar. Ela existe para evangelizar. Perceba que eu preparei essa colocação de modo a ir afunilando, partindo da Trindade, porque não se pode falar de igreja e de missão sem falar das pessoas trinitárias, como vimos aqui até agora. Partimos da Trindade, especialmente do envio do Filho e do Espírito Santo, pelo Pai, e o envio do Espírito pelo Pai e pelo Filho, para chegarmos à igreja, e chegando à igreja, à missão. Esse texto maravilhoso da Evangelii Nunciandi, dos melhores documentos desses últimos decênios, chamada Carta Magna de São Paulo VI, abre aspas, número 14 de Evangelii Nunciandi, demonstrando o quanto a natureza da igreja é ser missionária. Foi com alegria e reconforto que nós ouvimos no final da grande assembleia, que foi o Sínodo, de outubro de 1974, estas luminosas palavras. E São Paulo VI, ele repete as palavras dos próprios padres sinodais, porque em todo o Sínodo, os padres sinodais, como são chamados, pais sinodais, na verdade são bispos, mas fala padres sinodais porque são pais na fé. Eles passam para o Papa uma série de proposições, e aí o Papa desenvolve a exortação apostólica. Sempre temos uma exortação apostólica depois de um sínodo dos bispos. O próximo sínodo será, conforme o tema escolhido pelo Papa Francisco, sobre a colegialidade na igreja. A colegialidade na igreja. E nesse documento aqui, fruto do Sínodo de 1974, sobre evangelização, o Papa recolheu as palavras literais dos padres sinodais, dos bispos que participaram desse sínodo, que disseram, terceira linha ali: nós queremos confirmar uma vez mais que a tarefa de evangelizar todos os homens constitui a missão essencial da igreja. A missão essencial da igreja. Continua São Paulo VI: evangelizar constitui de fato a graça e a vocação própria da igreja, a sua mais profunda identidade. Ela existe para evangelizar, sua mais profunda identidade. Claro, evangelizar, entendido em sentido amplo, não é só falar de Cristo. Tudo que a igreja atua são expressões da sua ação evangelizadora. Já os padres da igreja falaram da tríplice missão: sacerdotal, régia e profética. Profética mais dado à palavra,
sacerdotal mais a dimensão litúrgica e orante da igreja, e régia a dimensão mais da caridade, da solidariedade, sal da terra, luz do mundo, fermento na massa. De certa forma, todas as pastorais, movimentos, organismos eclesiais se enquadram numa dessas três dimensões. Cristo sacerdote, tudo relacionado à palavra, começando pelo primeiro anúncio, mas também catequese, o magistério, a teologia. Cristo sacerdote, toda a dimensão litúrgica, oracional da igreja, sacramentos, toda a dimensão litúrgica tão importante. Cristo Rei, tudo relacionado à dimensão também da comunhão, e à dimensão da solidariedade, da fraternidade, do amor, do empenho por um mundo mais justo e fraterno. Mas a igreja, entendida nesse sentido amplo do conceito de evangelização, a igreja existe para evangelizar. Esse é o seu sentido, é a sua carteira de identidade, eu costumo dizer. Vamos afunilando mais e vamos caminhando para o final. A evangelização, ato eclesial, mas assumido por cada batizado. Ato eclesial. São Paulo VI, no Evangelho Nunciandi, diz: um catequista, por mais longínquo que esteja atuando, quando ele atua catequizando, ele está realizando um ato eclesial. É tão bonito pensar. Eu tive a oportunidade de visitar, quando estava como administrador aqui da diocese, visitei em Anori o padre França, que estava em missão lá. Depois teve também o Márcio, ultimamente o Fabiano. Experiências missionárias da diocese. Tivemos também leigos, aqui está a Glória, que atuou também lá no Amazonas. Eu me lembro de receber só um parênteses, eu recebi um padre xaveriano, visitou aqui minha paróquia na Vila Industrial, paróquia São Sebastião, e ele dizia: Padre Djalma, se a igreja confiar só nos sacerdotes para a missão, pensando aí na missão adigentes, que é um verdadeiro desafio, na Redentores Missio, o Papa São João Paulo II diz que a missão está ainda começando. Ele dizia: se a igreja contar só com os padres, vai ser um fracasso. A atividade da missão adigentes da igreja, ela tem que contar com todos os estados de vida e com leigos e leigas. Graças a Deus tem surgido experiências também de missão laicais, ou cooperação de leigos com sacerdotes, que é o ideal. Também outros estados de vida, naturalmente, pensemos na vida religiosa, né? Um ato eclesial, mas assumido por cada batizado. Eu tive lá no Amazonas visitando o padre França, e aí era a criação da diocese de Coari, que era prelazia e foi ser feita diocese. Por isso que eu fui, representando aqui a nossa diocese, como administrador. Estava lá também o núncio apostólico, que foi celebrar a Eucaristia de criação da diocese, vários bispos do Amazonas, e eu tive uma experiência bonita. Nós saímos no Rio, num barco que o bispo lá, Dom Marcos, arrumou. Nós saímos, fomos para as populações ribeirinhas próximas, e entramos numa capela. E ali me ajoelhei para orar um instante e fiquei imaginando a grandeza da missão da igreja. Naquele momento tive uma experiência de comunhão espiritual com os missionários e missionárias, algo que a gente não sabe explicar porque vem de Deus, e fiquei profundamente emocionado, pensando em cada recôndito que tem um missionário, missionária, às vezes perseguidos. É um ato eclesial a evangelização,
mas assumido por cada batizado. Um jornalista perguntou para a Santa Madre Teresa de Calcutá: Madre, se a senhora pudesse fazer algo grandioso para a igreja, por onde a senhora começaria? E ela disse, com aquele jeitinho humilde, arcadinha, ela disse: começaria por mim e por você. É um ato eclesial, mas assumido por cada batizado. Por cada batizado. São João Paulo II dizia e repetiu muitas vezes nas suas mensagens: quem encontrou Cristo não pode retê-lo para si, deve anunciá-lo. O Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, repete esse pensamento. O Papa Bento, em Aparecida, no seu discurso inaugural, disse: discipulado e missão, dois lados de uma mesma moeda. E aquele documento dos bispos do estado de São Paulo, ali pelo ano 2000, Projeto de Ação Missionária Permanente, diz algo muito sério sobre esse assumir pessoalmente a tarefa missionária da igreja. Quem não evangeliza, na verdade, não foi evangelizado. Pensa que foi evangelizado, mas não foi, porque quem encontrou Cristo não pode retê-lo para si, deve comunicar e transmitir essa novidade. Foi evangelizado de forma muito parcial. Nesse aspecto, e aí o título foi colocado em letra pequena, mas é um novo título, 3.2, a intuição de Aparecida: discípulos missionários de Jesus Cristo, para que nele nossos povos tenham vida. Com isso eu termino. O capítulo 5 do documento de Aparecida fala da comunhão dos discípulos missionários na igreja e apresenta todas as vocações como chamadas a serem discípulos missionários, começando pelos bispos, os bispos discípulos missionários de Jesus, sumo sacerdote, os presbíteros discípulos missionários de Jesus, bom pastor, os diáconos permanentes discípulos missionários de Jesus, servidor, os fiéis leigos e leigas, discípulos missionários de Jesus, luz do mundo. O ano do laicato, sal da terra, luz do mundo, aqui no Brasil, recentemente celebrado. Os leigos estão onde os sacerdotes não podem estar, e o seu campo próprio é o mundo, diz os documentos da igreja. E os consagrados e consagradas, discípulos missionários de Jesus, testemunha do Pai, partindo da Trindade, de cada pessoa da Santíssima Trindade, nesse amor ad extra à Trindade, abraçando o mundo de forma salvífica. E aí então, como resultado dessa ação trinitária na história, a igreja que emerge desse amor trinitário de Deus, desse amor atuante, salvífico, trinitário de Deus. E a partir dessa realidade da igreja, a compreensão da sua natureza eminentemente missionária. Mas quando falamos da igreja, corremos o risco de fazer uma projeção e não nos incluirmos nela. É um ato eclesial, mas assumido de forma pessoal. A igreja só será missionária se cada batizado for missionário, discípulo missionário, como apregoou a Aparecida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Antes do meu agradecimento em nome
do nosso Padre João, que é o pároco aqui da Paróquia Coração de Jesus, eu gostaria de comunicar a todos: o mês de setembro é o mês da Bíblia. Teremos a formação, e o formador, já convidado, ele aceitou que vai estar conosco no dia 29 de setembro, aqui neste mesmo local, Igreja Coração de Maria, às 19h30, será o Padre Alexandre, mais conhecido como Padre Xandão. Ele é pároco da paróquia Nossa Senhora Aparecida no Interlagos, é doutor em Sagrada Escritura e professor de teologia. O tema que ele vai tratar conosco na formação no mês de setembro será a palavra de Deus. Desde já, vocês que estão aqui da Igreja Coração de Maria, bem como todos aqueles que nos acompanharam pelas redes sociais da Diocese e aqui da Paróquia Coração de Jesus, todos, desde já, estão todos convidados. Gostaria que todos vocês ficassem de pé. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos rezar uma Ave Maria pelo nosso querido Padre Djalma, pela formação belíssima que ele nos deu nesta noite. Depois a comissão diocesana vai entregar um presente, e depois a Paróquia Coração de Jesus também vai dar um presente para o nosso Padre Djalma. Gostaria que todos vocês estendessem a mão em direção ao nosso Padre Djalma, vigário-geral da Diocese, reitor do propedêutico. Vamos rezar essa Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora para que continue acumulando sobre ele muitas bênçãos e muitas graças. Obrigado, Padre Djalma, pelo seu testemunho de vida. Sua presença nesta noite foi marcante para mim, como marcante para todos e cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe de Deus. Palmas para Nossa Senhora. E vamos trazer agora os presentes para o nosso Padre Djalma. A paróquia e a comissão diocesana. Padre Djalma, em nome do Padre João e da nossa comunidade, queremos expressar a nossa gratidão a Deus por mais uma frutuosa formação. Nosso agradecimento especial ao Senhor por sua disposição em animar nossa caminhada de fé. Que o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria possam ser presença fortalecedora sempre em sua vocação. Mais uma vez, uma salva de palmas para o Padre Djalma.
Eu convido ele para que ele possa nos abençoar nesta noite, no final desta belíssima formação. Então deixo agora a bênção, a vocês, mas convido aqui também o Padre Beto a abençoar comigo, e que essa bênção seja extensiva, extensiva aos familiares, especialmente se algum na família está enfermo, que Deus possa ir até eles através dessa bênção, e que chegando em casa vocês podem também dizer, porque isso cada um pode dizer, que Deus te abençoe. Tão bonito ouvirmos isso dos nossos pais, enfim, mas também familiares em geral, de qualquer pessoa. O Senhor esteja convosco, desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Boa noite a todos, queridos. Foi uma alegria estar com vocês.